Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam passando bem. E nós vamos, nos encontrar mais uma vez para refletir um pouco sobre a filosofia. E hoje nós vamos falar sobre um tema e sobre um autor. O autor já está aqui estampado na minha camisa. E o tema, o que será que tem a ver esse autor com esse tema? Nós vamos falar sobre política e sobre um pouquinho, um recorte, não é tudo, porque é impossível, sobre Nicolau Maquiavel. Eu não vou falar sobre nenhuma obra dele, não vou desenvolver nenhuma temática da obra, mas um pensamento dele de forma geral. Nicolau Maquiavel, vocês vão ter muitos vídeos sobre ele, mas aqui nós vamos ter algumas ideias, Primeira coisa que eu quero dizer é que ele foi considerado o fundador do que a gente chama de ciência política. Por quê? Por que isso? Porque com o seu pensamento ele subverteu tudo o que foi dito na Antiguidade e também na Idade Média, A questão de uma república ideal, a questão de valores, a questão do ser humano se aperfeiçoar, a questão do filósofo que ser o governante. Ele vai falar assim, balela. Na verdade, você tem que aproveitar a situação, o que ele vai chamar de sorte, Ele vai chamar de fortuna, que é a ocasião, A ocasião faz o ladrão, será? Então vamos ver um pouquinho sobre a filosofia de Maquiavel. Primeira coisa, a diferença, do pensamento antigo para o novo com relação à teoria de Maquiavel. Ele é realista. É como que o homem está agindo de fato. É isso. Você vai fazer política, você vai governar em cima disso. Como que os homens agem? E em cima disso, ele vai refletir sobre isso. É assim, assim, assim. É assim, assim, assim. Fulano foi assim, olha como é que deu certo. Fulano foi assim, olha como que não deu certo. Então, em cima do real, do realismo. E outra coisa. Primeiro, realista. Segundo, utilitarista. O importante é a eficiência, a eficácia. Você vai tomar uma atitude e essa atitude vai resolver o problema naquela hora, naquilo que for preciso. Naquilo que for preciso. E outra coisa que vai diferenciar muito é a questão dele, uma nova ética. E muita gente vai falar que ele é imoral, que ele é amoral, e não tem nada disso. Na verdade, ele vai desvincular a religião da política, a ética individual da política. A sua ética individual, a sua conduta individual. Isso é separado. A política para ele é você agir no momento certo, na hora certa, para o bem comum. Para o bem comum. Quando você age para o bem comum, não importa se você é uma pessoa ruim, se é uma pessoa má, Eu quero que você entenda isso, tá? É preciso que você aprofunde, tá joia? No pensamento dele e leia outros pontos de vista e outras interpretações, e principalmente leia a obra dele. Leia, textos e obras escritas por ele, tá joia? Então ele vai inaugurar o quê? Uma nova ética, que é uma ética de você resolver as coisas livre da moral individual e livre da religião. Você tem que se preocupar com o bem comum. Não é com as suas virtudes de você ser uma pessoa virtuosa. Isso será que tinha importância para ele ou não? Não, com certeza tinha uma certa importância para ele. Mas para o governo da cidade, o príncipe, que é a grande obra dele, o príncipe, ele deve pensar no bem comum. E aí vem aquela famosa frase, o fim justifica os meios. Então isso é uma coisa que você tem que se aprofundar muito. Será que o fim justifica os meios? Se você entender a obra de Maquiavel, você vai entender que sim,
Agora, se você for uma pessoa cheia de nome tox, escrupulosa, cheia de moral, religiosa, pode ser que você não entenda o que Maquiavel quis dizer. E para a gente concluir, né, o nosso pensamento, né, esse curto pensamento a respeito de Maquiavel, ele vai dizer o seguinte, né, que nós devemos aproveitar a fortuna, que seria o quê? A ocasião, a sorte para agir. E o governante, o príncipe, deve ter uma qualidade que ele vai chamar de virtude. O que é a virtude? A virtude é aquilo que vai diferenciar o bom governante do tirano. O que o tirano faz? O tirano age em seu próprio benefício, por capricho e pela sua própria cabeça. A virtude, quem tem virtude, é a pessoa que sabe agir. Agir no momento certo, na hora certa e para atingir o máximo de pessoas possíveis. O máximo de pessoas possíveis. Então deu para entender o pensamento de Maquiavel, a política? Ele inaugura o que nós chamamos de ciência política, que ele vai através do realismo, né, do real, do utilitário, do bem comum, independente da religião e da moral individual, da nova ética com base no bem comum, tendo a fortuna e a virtude como princípios. Deu para você entender? Leia o material, veja outros vídeos a respeito de Maquiavel, leia sobre a vida dele, que é uma vida interessantíssima, e faça perguntas, leia o material escrito de vocês aí no PET, e também leia essa obra aqui, ó, My Prince, O Príncipe, né, que é uma grande obra de Maquiavel. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguns conceitos e tenha principalmente percebido como Maquiavel subverteu o que era antigo, o pensamento político antigo, e o que ele inaugurou, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.